Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e finalmente vamos começar a nossa sequência de leituras feministas para 2025. Em 2024 fizemos uma sequência de leituras feministas e deu muito certo, a gente leu vários livros ao longo do ano, 12 livros. Para o ano de 2025 eu selecionei só 10, mas para 2025 para 2024, aliás, foram 12 livros que eu divulguei a lista mais ou menos ali no finalzinho de 2023. E deu muito certo esse esquema de divulgar a lista pro ano inteiro previamente, assim, facilita para mim, facilita para quem acompanha. E esse ano fiz igual também. Ali no finalzinho do ano passado, divulguei a nossa lista, então tá ali no Instagram, se você quiser acompanhar com a gente, é só me acompanhar por lá, @trama literária. Fica muito mais fácil, porque eu sempre deixo as datas previamente agendadas, os capítulos, organização, enfim, toda a programação fica por lá, então fica mais fácil para você acompanhar com a sua leitura também. Como funcionam as nossas leituras? A gente faz as discussões de livros feministas sempre por meio de vídeos. As discussões literárias a gente faz comumente por meio de lives, mas as discussões feministas eu gosto de fazer por meio de vídeo, porque eu consigo sintetizar um pouco mais, eu consigo ser um pouco mais objetiva. Nas lives eu costumo ser um pouco dispersa, eu costumo ir trazendo pontos que eu vou discutindo para além do livro. Então eu acho que para leituras feministas funciona melhor uma discussão mais sintetizada, mais objetiva. Só que eu também não gosto de discussões muito resumidas, muito simplificadas. Então o que eu faço? Geralmente, um livro feminista, quando ele é mais extenso, eu divido esse livro em partes e a gente vai discutindo em mais de um vídeo. Então, esse livro, por exemplo, que é o primeiro que eu vou apresentar, a gente vai discutir ele em 2 vídeos porque são 2 artigos. Então, eu consigo fazer uma discussão que seja objetiva, mas que também não seja uma discussão simplificada demais, que também não vai ficar do jeito que eu gosto. Já aproveito para te convidar, se você estiver chegando por aqui agora, para se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo, porque isso sempre ajuda muito o vídeo a engajar. E se você já acompanha o trabalho do Trama Literária, te convido para se inscrever na nossa área de membros. A gente tem um valor de participação simbólica na nossa área de membros, mas que ajuda muito na manutenção do canal. Então, se você puder se inscrever, agradeço muitíssimo. A gente fala inicialmente sobre Políticas do Sexo, que é um livro da antropóloga Gayle Rubin, e é um livro muito importante, porque a Gayle Rubin justamente ela vai meio que desempenhar esse papel de introduzir essas discussões dentro do campo da antropologia. Então ela começa a trazer essas discussões, aproximar essas discussões dentro de uma área que ainda não estava discutindo o feminismo ou as questões de gênero com tanta força, com tanta frequência. O Políticas do Sexo, ele é composto por 2 artigos da Gayle Rubin que são publicados mais antigamente. Eles estão ali justamente nesse momento em que essas discussões começam a se transformar de forma mais intensa, de forma mais significativa. Só que o livro, ele é mais recente aqui no Brasil, ele chega faz pouco tempo por aqui, mas trazendo textos que já são históricos. As nossas discussões vão sair nos dias 14 e 28 de fevereiro, então dia 14 sai a discussão do artigo 1 e dia 28 sai a discussão do artigo 2. O primeiro artigo é um artigo intitulado O Tráfico de Mulheres, que ela publicou em 1975. Nesse artigo, a Gayle Rubin vai trazer uma discussão muito importante, que é uma discussão sobre a questão de... Ela fala, aliás, sobre o que ela vai chamar de sistema sexo e gênero. Então, a gente pensa nesse momento ali em que as discussões sobre gênero, as discussões sobre feminismo estavam modificando, se alterando de maneira muito rápida, e o tráfico de mulheres, a Gayle Rubin ela vai fazer uma discussão no seguinte sentido. Bem, durante boa parte, as discussões sobre mulheres elas se centraram exclusivamente no aspecto biológico, então partiram do sexo. Em outro momento, quando começa-se a discutir as questões de gênero, os estudos eles vão se voltar exclusivamente para as questões de gênero. Só que Gayle Rubin vai falar o seguinte: a gente é formado tanto por uma parte biológica, como a gente também é formado por uma parte cultural, por uma parte histórica. Não dá para descartar uma e ficar só com a outra. Então, quando a gente vai falar sobre questões de mulheres, questões de homens também, ou sobre aspectos relacionados a relacionamentos, a trabalho, a divisão social, a gente precisa pensar sobre esse
sistema a partir disso que ela chama sistema sexo-gênero, que é justamente a ideia de pensar sobre a mulher, no caso, especialmente aqui no caso sobre as mulheres, justamente a partir disso, sobre uma parte biológica e considerando também uma parte cultural, uma parte histórica que não tem como dividir, não tem como separar. No segundo artigo, que se chama Pensando o Sexo, ela publica em 1984, ou seja, quase 10 anos da publicação do primeiro artigo. Então ela já está num outro momento de discussão de feminismo, discussão de gênero. Todos esses assuntos avançaram muito durante esse período, evoluíram muito, se modificaram muito durante esse tempo, e ela traz uma outra discussão, então. No segundo artigo, no Pensando o Sexo, ela vai trabalhar a partir de uma perspectiva ou a partir de uma necessidade de, talvez de certo modo, avançar essa discussão que ela já tinha feito há 10 anos atrás. Então ela vai pensar sobre essa questão de sistema sexo-gênero, mas pensando aí já numa necessidade de se defender uma liberdade dos corpos, das sexualidades, das pessoas, porque em 1984 essa discussão ela já caminha por esse sentido. Não só da gente entender de uma perspectiva histórica, ou não só de entender como as mulheres se constituíram, mas também de já tentar mapear o que a gente pode fazer com esse acúmulo de informações, de que maneira que isso contribui para as mulheres do futuro, de que maneira que isso contribui para as mulheres se libertarem das suas amarras, se libertarem das suas crenças, tentarem progredir e tentarem evoluir para um modo que permita existências mais dignas, que permita existências que sejam menos encarceradoras. Então essa discussão da Gayle Rubin vai partir desse sentido ali. De que maneira que a gente pode usar esse conhecimento, ou essa discussão sobre gênero e sobre sexualidade para pensar especialmente numa perspectiva de como que a gente constrói espaços mais livres. A Gayle Rubin, ela é uma antropóloga estadunidense e ela tem uma história muito curiosa, porque ela tem uma história muito dinâmica. Eu gosto muito da história da Gayle Rubin justamente porque ela ocupa esses espaços que são muitas vezes tratados com certo repúdio, que são espaços ocupados por pessoas com uma sexualidade dissidente, assim. Então ela está nesses espaços. Esses espaços, de algum modo, é o espaço no qual ela vive, os espaços nos quais ela vivencia, para além de somente uma questão acadêmica a partir da qual ela colhe dados e elementos para discutir ali, para ter sua formação a partir de uma discussão que às vezes seja desvinculada da realidade. Então a Gayle Rubin, ela tem essa característica, assim, de ser uma pessoa que seja profundamente participativa, ativista e militante, mas que de fato esteja imersa na realidade na qual ela estuda. Ela nasce em 1949, na Carolina do Sul, então ela nasce justamente num espaço que é marcado por opressões, por violência, tanto no aspecto relacionado à sexualidade, mas também no aspecto racial. Então, por mais que ela seja uma mulher de pele clara, ela é judia, por mais que ela seja então uma mulher de pele clara, essas discussões estão presentes na obra dela, ela perpassa por esses temas, porque de alguma maneira essas discussões sobre opressão perpassam sobre a realidade dela, estão imersas na realidade dela, na qual também ela sofre a sua carga de opressão, sendo uma mulher judia num lugar profundamente dividido, profundamente dicotômico e profundamente preso a essa necessidade de manter ali essas divisões e de manter essas estruturas opressivas. Ela começa a estudar feminismo muito novinha, ali já nos seus 18 anos, quando ela ingressa na universidade, ela já começa a participar de grupos feministas, participar de discussões feministas, isso ali em 1968, no momento em que essas discussões elas estavam em efervescência. Talvez tenha sido uma década de muita ruptura, assim, essa década de 60 foi uma década de muita ruptura e que necessariamente nas grandes universidades dos Estados Unidos isso estava em profundo debate. Então ela entra justamente nesse cenário que está muito produtivo, que essas discussões elas estão se transformando de maneira muito rápida e ela vai ingressar ali na universidade justamente num cenário que é muito propício. Ali nos seus 25 anos, em 1975, ela já vai publicar um ensaio que é o Tráfico de Mulheres, que vai ser um ensaio fundamental ali para a antropologia. Então, muito novinha, ela também já consegue fazer essa virada teórica dentro do campo dela e que isso vai fazer com que ela também tenha muita notoriedade, porque ela vai ser meio que a primeira a refletir sobre isso, uma das primeiras, talvez, a refletir sobre isso
sobre essa questão de como que gênero funciona, como que sexo funciona e como que essas discussões elas determinam, ou elas direcionam, ou elas orientam o modo como homens e mulheres estão no mundo. Quando eu digo que ela é uma pessoa que se propõe a estar imersa nesses espaços dos temas que ela estuda, que é a questão das sexualidades dissidentes, em 1978 ela se muda para São Francisco, que é conhecida durante um bom tempo como a capital gay, e ela vai justamente estudar nesse espaço em que essas discussões especialmente estavam localizadas, e ela vai estudar a subcultura do coro gay masculino. Então ela passa dessa mulher que coloca ali um primeiro artigo teórico fundamental de virada dentro da antropologia, e depois ela vai estudar, talvez mais de perto, o mundo real, o mundo como ele é, o mundo das pessoas que sofrem esse tipo de opressão por conta da sexualidade. Então ela vai, de fato, mergulhar dentro desse campo para poder continuar os seus estudos, assim. Inclusive, ali em 1971, ela vai ser a primeira mulher a julgar um grande concurso nacional, coisa que eu não sabia que existia. Ela vai julgar um grande concurso nacional de título de coro masculino gay. Então, de fato, sendo ela a primeira mulher a participar desse concurso nacional, de fato, isso prova que a Gay Rubin estava, de fato, muito próxima dessas formações culturais e que isso, de fato, não fazia parte somente do seu aparato acadêmico. Gente, é isso. Esse vídeo foi para apresentar um pouquinho sobre a Gay Rubin, a nossa primeira autora do nosso primeiro livro feminista para 2025. Falei então um pouquinho também sobre os capítulos, resuminho de apresentação dos nossos capítulos, e espero vocês para as nossas discussões dia 14 e dia 28 de fevereiro. Até mais!